Graças e paz a todos, amém? Graças e paz a todos, amém? Agora sim, amém agora. Parece que o frio às vezes afeta o nosso estado emocional. Mas eu creio que Deus é um Deus que nos renova e muda a nossa história, amém? Queridos, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 22, 17, 19 e 20. Um texto já bastante conhecido por nós e mencionados todo mês, né? Esse é um texto que bastante nos apraz. Lucas 22, 19 a 20. Amém? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Queridos, pode sentar. O texto todo mundo já conhece, eu acho que de cor salteado. Mas talvez às vezes não compreendemos tanto. Acho que eu vou fazer que nem o pastor Fred, vou ter esse negócio que já está me agoniando. Obrigado, pastor. Está dizendo que fica mais bonito assim. Queridos, às vezes não tomamos de fato o que é de direito diante dessa palavra. No mundo a gente vive certas complicações, porque quando não estamos em Cristo, procuramos resposta para o nosso vazio, para as nossas decisões, por tudo aquilo que temos que tomar na vida. Quando estamos começando a vida, é uma maravilha. Temos pessoas aqui que já são bastante experientes de vida, mas quando começamos a vida, o que é que vem à nossa cabeça? Eu quero construir uma família, eu quero ter carro, eu quero ter emprego, eu quero ter dinheiro. Esse é o nosso foco. Ou eu quero estudar, eu quero ser feliz. Mas chega uma certa parte da nossa vida que isso tudo chega. E depois? É nessas horas que as confusões na nossa mente começam a vir, porque o vazio em nosso coração se instaura. E a gente começa a fazer pactos com coisas que não convêm. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que nos traz tão grande à nossa mente. Os nossos pactos feitos, pactos de sangue. Queridos, talvez seja uma palavra um pouco dura, mas que muitas vezes fazemos muitas coisas sem perceber. Às vezes entramos em locais fazendo pactos que muitas vezes não entendemos. A gente vai para Umbanda, a gente se entrega lá. Eu vou rasgar o verbo hoje aqui, porque o inimigo não tem poder sobre as pessoas. E todas as pessoas enviadas aqui, o Espírito Santo foi que as trouxe. Porque quando queremos ir à igreja, o primeiro a nos impedir é o inimigo. E eu creio que hoje à noite, as barreiras que nos impediam de prosseguir em Deus vão ser quebradas no nome de Jesus. E aí vamos seguindo a vida e começamos a fazer pactos e elos que não são de Deus.
Começamos a encarar a situação da vida em Umbanda, no espiritismo, e entregar a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos de coisas que não nos levará à solução. Se eu perguntasse aqui, quantos foram já no espiritismo, acho que muitos levantariam a mão. E talvez você diria assim, pastor, olha, lá foi bom demais. Olha, eu saí com refrigério na minha alma, que eu me senti novo. Mas eu quero dizer que por trás dessa história, existiam pessoas que entrelaçavam você pela alma. Eu quero dizer sobre pacto de sangue, que quando fazemos pacto de sangue, só o sangue do cordeiro para quebrar. Porque nós ficamos entrelaçados a isso. Uma dessas formas, queridos, é quando nos relacionamos com pessoas que estamos entrelaçados com elas. Às vezes temos relacionamentos sexuais constantemente com várias pessoas diferentes. E começamos a estabelecer pactos com ela. A psicologia vai falar que as nossas emoções, elas são totalmente ligadas com aquilo que nós nos envolvemos. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, sejais marido e mulher de uma só pessoa. Pastor, mas eu já fiz muita besteira. Já me entreguei a isso. Querido, hoje eu quero falar com você sobre pactos. Pactos que precisam ser quebrados para que outro pacto venha ali restaurar. Querido, um pacto ele só pode ser quebrado quando outro maior vem sobre a sua vida. Senão ficamos entrelaçados às nossas almas. Mas, pastor, o que eu fiz ninguém sabe. Queridos, as pessoas humanas não sabem. Muitas vezes as pessoas dizem assim, esse mundo espiritual não existe. E estávamos aqui com o pastor Camilato e ele falando muito sobre essa coisa de alinhamento, de trazer uma direção. Nós não podemos ver, mas o mundo espiritual sabe a autoridade que tem na sua vida. Você está disposto a enfrentar hoje e abrir mão dos seus pactos? Você está disposto hoje? Você está disposto a abrir mão dos seus pactos? Não estou falando do pacto com Deus. Estou falando dos pactos que nós fizemos fora de Deus. Segue, quando a gente começa a entender sobre sangue, a gente entende com uma simplicidade tão grande. O que é sangue, se alguém perguntar, é algo que corre em nossas veias, que é vermelho, com glóbulos vermelhos, outro com glóbulos brancos. E vai dizer que ali corre o sangue. Talvez essa é uma forma mais simplória de dizer o que é sangue. Mas quando a gente vai entender através da Bíblia o que seja sangue, sangue, primeira coisa, se estabelece como vida. Sangue é vida. E eu quero trazer vocês hoje a pensar comigo um pouco. Talvez vocês comecem a... Mas vida, como assim? Eu quero lhe mostrar quando Adão ele foi criado. Ele foi gerado. E o primeiro relato que a gente tem sobre o pecado de Adão é que Deus depois, ele o quê? Vestiu Adão com pele de animais. Eu queria que deixasse a Bíblia aqui, porque a gente vai, através da Bíblia, vamos enxergar várias coisas, tá? Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. E o Senhor fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e o vestiu.
Aí está o primeiro sacrifício feito. A partir daí, Deus começa a dizer assim, olha, tudo aquilo que eu disse que a mulher ia sofrer e o que o homem tinha que pagar, ele foi selado pelo pacto de sangue. Houve uma autoridade aí, o Deus mostrou como tinha que ser feito. Olha, vou sacrificar. Porque todas as vezes que vocês pecarem, vocês têm que vir a mim até derramando sangue. E aí muitas vezes chega um pouco mais à frente com Abel e Caim. E um entrega as suas primícias, o outro entrega. Mas Jesus começa a entender que as primícias, elas só são aceitas quando elas são feitas com sangue no Velho Testamento. Eu quero levar você a compreender agora até onde a sua alma está entrelaçada sobre os seus pactos. O nome dessa mensagem hoje é Pelo Sangue Somos Sarados. Pelo sangue de Cristo somos sarados. A primeira coisa, quando eu leio esse texto, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu. Eu quero dizer, a lembrança do nosso rei em nosso meio. Quando ele vem falar, e tomando o pão e havendo dado graça, o pão ele se torna, ele traz uma simbologia muito grande aí. O pão é simbolizado como corpo. E muitas vezes há um costume da Igreja Católica, em que a hóstia, quando ela cai no chão, eles pegam e depois comem. Entender que aquilo é literalmente o corpo de Cristo. Mas eles não se atentam porque é uma simbologia que Cristo diz. Quando a palavra vem trazer essa analogia fantástica que eu acho que é o corpo de Cristo, a gente tem que se lembrar em Gênesis 1:26. E diz Jesus, fazemos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Não entendi. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa... semelhança. Quando Jesus vai citar, e tomando o pão, a prática já era comum. Era ou não era da Páscoa? Era comum a prática da Páscoa. Não era uma coisa que Jesus estava criando naquela hora. Mas a simbologia que Cristo queria dar naquela hora não era mais como aquela velha Páscoa, mas seria uma nova Páscoa, um novo nascimento, uma nova ressurreição. Por isso que quando ele vem falar sobre o corpo, eu disse assim, eu estou dizendo sobre aquilo que é meu semelhante. Eu vim ao mundo para que eu viesse me assemelhar a vocês. E eu quero que se faça lembrado sobre isso. E um pouco mais à frente ele diz assim, ó, e havendo dado graças. Parece que ele estava abençoando o pão, né? Se você for estudar um pouco o grego, não está dizendo nada disso. Ele começa a trazer a lembrança do sacrifício dele antes de ir. Porque ele vai dar graça a algo que já existia. Sobre ele. Não sobre a situação, mas sobre ele. E havendo dado, ele está dizendo, Senhor, eu me lembro do que eu tenho que fazer. Por isso, essa simbologia, ela tomará forma. Ela é uma coisa muito séria, porque às vezes os nossos ligamentos, em questão da nossa ceia, parece uma coisa que é vã. Ah, vamos fazer a ceia? Vamos lá.
E a gente pega o pão como se fosse uma coisa totalmente jogada. Eu quero trazer a você a responsabilidade de você lembrar o sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus vai dizer assim, havendo dado graças, Jesus estava glorificando a manifestação do Espírito Santo naquela hora ali. Porque a Trindade já se fazia ali presente. Em 1 João 1, pode botar aí, João 1:1. Leia aí comigo, por favor. E o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos nas nossas mãos. Não, João. Não 1 João. João 1:1. Desculpa. Isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era? Então entendemos que ali a Trindade já existia. E ali naquela hora Jesus simbolizava totalmente o seu corpo. E aí Paulo, você está assim, mas o que você está querendo trazer com os pactos? Primeira coisa, para eu poder fazer um pacto, tem que haver um corpo presente. Você já viu alguém fazer pacto pelo Facebook? Por telefone? Por carta? Não existe. Porque não há o compromisso literal sobre essa situação. Por isso que quando Jesus diz assim, deu-lhe dizendo, isto é o meu, que é por vós dado. Deus, ele traz a responsabilidade sobre os discípulos muito grande. Olha, eu estou dizendo que eu estou entregando a vocês aquilo que é mais de precioso ao Pai, o meu corpo. E aí é uma coisa muito interessante fazer isso em memória de mim. Parece que hoje em dia a memória ficou lá para o espaço. Mas quando estamos perante Deus, trazendo essa simbologia a se tornar real, eu estou dizendo, Cristo, olha, me perdoa dos meus pecados, pois eu quero fazer parte da tua cruz, do teu corpo. Eu quero que se faça presente. E é por isso que muitos, quando veem aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, eles começam a chorar intensamente, porque eles veem um sacrifício do nosso Cristo. Mas os relatos dizem que aquilo não foi nem um terço do que Jesus sofreu. E parece que a gente, em vez de compactuarmos com esse Cristo, o que deu a vida, o que se entregou com o seu corpo, estamos deixando que as nossas mazelas, as coisas que nos corrompem, tudo aquilo que nos entrelaça, que nos joga para longe de Cristo, possamos tomar posse. Dizemos que o corpo de Cristo não tem valor algum. Parece que o nosso relacionamento com Deus parece um ato de prostituição. Chegamos à nossa igreja, pronto, hoje é domingo, tá? Eu vou para a igreja porque o Senhor vai falar comigo. Vem para a igreja, Deus faz aquela maravilha, tudo. Quando você sai daqui, é a mesma coisa. Que valor estamos dando àquilo que Deus nos presenteou? Eu não estou falando do que Deus pode dar. Eu estou falando de algo que Deus já deu.
Eu fiz uma pergunta a um professor de história, quando eu dava aula, e ele me questionando muito sobre essa questão de, porque os evangélicos, não sei o quê, mas a igreja já matou, já fez isso. Eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Cristo não for verdade, e no fim dos dias eu vou estar bem e você vai estar bem, certo? Mas se Cristo for verdade e tudo aquilo que nós aprendemos for verdade, eu quero te dizer uma coisa, eu vou estar na boa e tu vai estar lascado. E eu comecei a dizer a ele, sabe por quê? Porque o ato não acontecerá, já aconteceu. Porque eu me tornei semelhante a Cristo, não para que venha a minha vanglória, mas para que eu morra, para que o corpo de Cristo seja regenerado em mim. E muitas vezes não entendemos que fizemos um pacto com Cristo ao nosso corpo. Já não vivo, não mais eu, mas Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não devo fazer, esse sim faço. Ele está falando do nosso controle corporal, onde nos leva a pensamento, ações, fazer coisas que não convém. E não venha me dizer que você não sabe não, viu? Porque o Espírito Santo tem o poder de nos alertar. Fazemos as coisas ruins porque queremos. E muitas vezes, já dizia um pastor que diz assim, no dia que chegar lá em cima, o povo diz assim, não, mas foi o demônio eu não fiz nada. Muitas vezes, ele só põe o palco, e quem encena somos nós, somos os artistas. E talvez você diga assim, mas com o que, Paulo? Com a nossa vaidade, com o nosso egocentrismo, com a nossa prepotência. Achamos que o corpo é somente de Cristo, e eu não vivo dentro dele. Pois se eu viver, eu preciso abrir mão do meu corpo. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu vivo no meio do corpo, eu tenho que fazer o corpo se unir com o corpo, para que possamos ser regenerados. E aí implica em você estar bem com todos. E aí pega tudo. Sabe por quê? Quando ele diz assim, tomando pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe. Dizendo, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei em memória de mim. Ele não diz, se você quiser, não. Ele ordena, ó, fazei. É uma sentença, olha, de ato, atitude. Olha, fazei em memória de mim. E achamos que a nossa vida... Olha, pastor Fred, na minha casa, só ora eu e Deus. Quebra tudo lá em casa, mas... Queridos, está completamente enganado. Ou fazemos parte nessa comunhão com Cristo em seu corpo, ou de nada valemos. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa entrega do corpo de Cristo, quando fazemos isso, é a nossa lembrança da libertação do nosso pecado. É a lembrança quando dizemos assim, a nossa carne morreu. Porque impera agora é a carne do Espírito Santo em memória. Eu dou valor àquilo que Cristo fez na cruz. Eu lembro todo o pacto feito antes de Cristo com os discípulos, e eu trago à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me retorna ao céu, aquilo que me retorna ao recipiente onde me enche, Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer a você hoje?
Eu quero dizer que o sangue nos liberta de todo pecado. Você crê nisso, que o sangue liberta de todo pecado? Diga para a pessoa do seu lado: o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Sabe por quê? Porque o demônio tem uma coisa leviana em nós, de nos trazer o nosso passado. E nos mostrar os nossos erros, os nossos pactos que fizemos com ele. Diz uma história que é o seguinte: que estava um cara em cima do muro, no outro lado estava Deus, e no outro lado estava o demônio. E o pessoal do lado de Deus dizendo: vem, 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 vem para cá, vem para cá. E o demônio lá calado. Só calado, querido. E o pessoal: vem, vem, vem para cá, vem para cá. Aí diz a história, e um deles perguntou: ô demônio, por que tu não faz esforço para que ele vá para o teu lado? Ele disse: eu não faço esforço porque quem está em cima do muro é meu. Não existe, ou estamos, ou não estamos. Não existe meio termo. Pastor, olhe, talvez essa sua pregação foi muito equivocada, porque eu creio do meu jeito. Queridos, eu não tenho tempo para pregar sobre o que não é verdade, não. Ou eu creio nessa verdade, ou eu morro. Parece que a gente, quando prega, parece que a gente está fazendo um esforço tremendo para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. E, na verdade, o que queremos passar é o que Cristo nos torna melhores do que éramos. Parece que a gente está querendo, olha, aceite Jesus Cristo, a pessoa acho que fica atordoada de pensar: quem é esse Jesus? De onde é que ele veio? Eu só ouço falar. Porque eu quero só me tornar um crente bitolado desse jeito? Queridos, a nossa intenção não é fazer você vir para uma igreja e estar em um estado completamente inerte, não. Nós queremos mostrar a transformação em seu interior quando Cristo entra na sua vida. Porque o poder da renovação, da restauração, ele tem um poder de nos transformar, de nos tornarmos melhores do que éramos. Sabe por quê? Porque podemos lembrar hoje. Hoje eu sou melhor do que ontem. E hoje eu sou pior do que amanhã. Porque amanhã eu vou estar melhor em Cristo. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. E aí entra toda a questão das nossas vidas. O pecado é introduzido com sangue, feito para que nos lembre, e o povo passa o Velho Testamento todo sacrificando animal, em meio a tantas coisas. Eu recebi eu digo que, não um alinhamento, mas uma palavra direcional para a minha vida. Com o pastor, eu e o pastor Pablo estávamos juntos, né? E eu disse: não, eu vou pesquisar isso, se isso é verdade ou não. Fui procurar na Bíblia sobre pactos judaicos. Você sabe como é que era feito um pacto judaico familiar? Pastor Fred, você pode vir aqui, por favor? Glória a Deus. O pastor Fred ficaria de frente para mim. De frente para mim, eu para ele. E toda a minha família ficaria atrás. E a família dele ficaria atrás dele. Tá? E o que é feito no Velho Testamento? É feito um sinal de um 8, separando duas partes de animal sobre uma fogueira. E ali andaríamos sobre esse 8, compactuando de dizer o seguinte: que a minha família faz um pacto com a dele, e a dele faz um pacto com a minha. Relacionamento judaico. E o que acontecia com o relacionamento judaico? Quando o pacto era feito, eles plantavam uma árvore
de lembrança naquele local. Todas as vezes que eu passasse com meu filho naquele local, eu mostrava a ele, olha, o pacto que eu fiz com a família De Geroni. Nordestino falar italiano é meio difícil. A família De Geroni, eu vou mostrar ao meu filho, olha, você tem que proteger o filho dele. E ele passaria sobre a árvore e mostraria ao filho dele. Foi aqui, é isso mesmo. Pode sentar, Fred. Obrigado. E o que é que acontecia, querido? Quando o filho dele errasse com o meu, numa guerra que eu não conseguisse proteger, e o meu filho voltasse vivo, eu sacrificaria o meu filho naquela árvore para que a aliança continuasse estabelecida. Veja só como o pacto de sangue, ele é pesado. E aí, quando acaba todo o Velho Testamento sobre esses pactos que as famílias fazem um com o outro, vemos Jesus Cristo. Esse pacto, eu quero que você traga alusão aqui agora. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Esse pacto era um pacto condicionado entre eu e ele. Nós não podíamos errar. Eu tinha que dar a minha família e ele dar a família dele. Porque se eu não cumprisse, aquela árvore ia ser arrancada e ele ia tomar tudo que tinha da minha família. Porque eu quebrei o pacto. Quando Cristo vem, ele não deixa de fazer pacto. Só que nessa história de Cristo, sabe o que acontece? No pacto está a minha família e na outra está ele. E ele diz assim, eu digo, Cristo, eu tenho algo para te dar. Cristo disse, eu não quero. Porque eu tenho algo para te dar. É quando Cristo diz assim, eu não preciso nada seu. Eu quero te mostrar a graça. Você não precisa me apresentar nada, porque eu entrego o meu corpo. E sabe qual é a árvore que eu estabeleço ali? É a cruz. Sabe por quê? Porque ali é o local de redenção. É o local que enxergamos que foi escorrido o sangue. Pelo um alto preço, Ele pagou as nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo uma presença tão doida desde a hora que eu comecei a fazer essa mensagem. Eu disse ao pastor Fred, ora por mim, porque as perturbações do inimigo tentam me tirar o foco hoje aqui, mas eu não quero. Porque quando falamos de pacto de sangue, é algo que não pode ser mudado, é algo para sempre. O demônio tem um pacto que é feito com você aqui, que lhe leva a um caminho de perdição. Mas Cristo estabeleceu um pacto que Ele é eterno. O povo tem um caminho, sempre cresci ouvindo isso. Nós vamos para o... Não. Nós retornaremos para o céu. Porque não tem como a gente ir se a gente não estiver lá em Cristo. Porque fomos gerados nele e nele retornaremos. E é por isso que o ciclo do pacto de Jesus Cristo, ele começa a ter outro sentido. E a partir disso, às vezes tomamos, se sabemos dessas coisas e tomamos decisões, que a gente joga, Cristo, eu não quero viver esse pacto. Eu me lembro de uma certa feita, tem até no YouTube, o William me lembrou disso ontem. Ele nem sabe que foi usado pelo Espírito Santo, mas eu disse, venha cá que eu tomo posse disso. E diz que uma menina ia sair de casa com seus amigos para viajar.
E a mãe, desesperada, sentindo aquela aflição no coração e tudo ali, correu para a menina no carro. Minha filha, não vá. Ela disse, que nada, mãe. Que nada, eu faço o que eu quero, já sou de maior. Você não manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. E a mãe virou para aquela menina e disse assim, por favor, minha filha, pelo menos ore a Deus para ir. Deus? Se Ele quiser, Ele vai na mala. Aquele dia aconteceu que houve um acidente. O carro da frente até a mala se estragou todinho. Uma pancada tão violenta, que morreu todo mundo na hora. Mas quando abriram a mala, havia uma bandeja com 18 ovos intactos. Que pacto você está fazendo com Deus? É o pacto dele ir na mala ou dele tomar à frente o volante da sua vida? Quando Cristo ele pagou um preço, que derramou seu sangue, Ele estava nos dizendo, olha, tudo aquilo que você era preso ao pecado, que precisava sacrificar, eu quero te dar liberdade. Eu quero te mostrar um novo reino, um reino de graça, de poder sentir o meu espírito. As pessoas às vezes não entendem o que é paz de espírito. Eu quero dizer hoje a você, Cristo é a nossa paz. Houve um preço para ser pago por você. Cristo decidiu fazer um pacto de amor com você. O pacto de sangue era muito pouco, mas o que Cristo queria nos apresentar era um pacto da graça, onde o amor, ele é incondicional. Onde o amor, ele tem supremacia, porque todas as vezes que o inimigo olharmos para nós, ele vai ver uma mancha de sangue bem grande lá na cruz. E talvez você diga assim, mas essa questão de pacto não tem nada a ver não. Abra comigo em Hebreus 9, 22, por favor. Hebreus 9, 22. Preste atenção o que dizia Moisés. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com... E sem o derramamento de sangue, não há... Derramamento de sangue tem algum valor ou não? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os... E o sangue de seu Filho nos purifica de... Querido, isso é uma coisa extremamente forte. Quando nós aceitamos Cristo, sabe o que acontece? Pastor Fred, posso lhe usar de novo? Fique de frente para o público.
vamos simbolizar Cristo na vida do pastor Fred, mas simbologia de Cristo. Quando tínhamos um pacto feito com Deus, o nosso pecado era exposto. E Deus, quando sacrificávamos, encobria os nossos pecados, por perdoados. Mas agora que vivemos na graça, sabe o que acontece? Quando eu estou aqui, Cristo faz isso aqui, ó, à minha frente. Obrigado. Cristo se coloca na minha frente, sabe por quê? Porque Satanás vem com tudo para nos pregar. E Cristo mostra assim, ó: em minhas mãos há marcas, em meus pés há marcas, que selaram o meu pacto com o meu filho, em que há uma proteção sobre ele, em que você não pode tocar. Você ainda tem medo de viver em Cristo? Ou não quer? Viva em Cristo com os pecados perdoados. E aí talvez você esteja pensando ainda nesse negócio de sangue ser errado. O que aconteceu lá atrás? Deus disse ao seu servo que ia matar todo mundo dali. Mas os que fossem pintados nas casas de sangue, ele ali não. No Velho Testamento, querido, Deus diz assim: olha, na hora que o Espírito vier aí ver o sangue marcado, eu ali não vou sacrificar os filhos, mas aquelas que eu não tiver, eu vou sacrificar. Foi com quem que ele falou isso, queridos? Moisés, o velhinho. É ou não era? O velhinho que tinha medo, que disse que era pesado de língua. Deus disse assim: eu quero te usar assim mesmo. E com sangue o Espírito vem e não mata nenhum primogênito que estava melado de sangue na porta. Eu acho que interessante é quando Jesus ele faz o pacto que estabelece a cruz. Não para a gente adorar a cruz, tá? Porque na cruz Jesus não está. Mas isso é uma lembrança para Satanás, para ele entender que fomos pagos com um alto preço. Jesus tomou as chaves da mão do diabo e disse assim: eu não preciso mais pintar as portas dos meus servos, pois o meu sangue é derramado uma vez por todos eles. Você crê que você é selado pelo sangue do Espírito Santo? Que Deus selou você. O Espírito do Senhor, Ele quer apagar as suas transgressões, os seus pactos feitos. Ele quer te mostrar um pacto que ninguém pode vir sobre ele, porque ele é maior do que todos os pactos. Ele quer dizer a você: olha, os teus erros eu tenho condições de apagar. As suas transgressões eu tenho condições de apagar. Eu jogo no mar do esquecimento. E Jesus nos mostra algo fascinante quando ele diz: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Isso é muito forte, querido. Ele está dizendo: olha, a aliança que foi feita com Adão, ela era restaurada com os animais se matando. Mas essa aliança que eu faço com vocês é um pacto em que eu trago a existência do que é novo. Tem uma música que diz: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão,
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. João 12, 34 e 35. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permaneceria para sempre. E como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levado? Quem é este Filho do Homem? Oh, glória! Disse então Jesus: ainda por um pouco de tempo, a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Havendo Jesus assim falado, retirou-se e escondeu-se deles. Quando Jesus faz um pacto de sangue, não existe em cima do muro ou luz ou trevas. A gente estava no estudo bíblico sábado, né? Começamos os nossos estudos bíblicos com o nosso pastor dando a direção das coisas para a igreja. Foi uma bênção. Você que não veio sábado, as oportunidades vão ser nas quarta-feira, de 7 às 8. Ali vai estar o estudo. Mas eu escutei algo que me deixou assim, às vezes, abalado. Porque cada vez mais que eu sei, mais pecador me torno. E eu, vendo sobre essa questão de salvação e de batismo, eu olhei o quanto temos responsabilidade sobre as pessoas. Porque Cristo quer que nos mostremos o nosso pacto de amor com os outros. Eu não mereço, queridos. Eu vou dizer bem sinceramente, eu não mereço. Talvez vocês estejam se perguntando: pastor, se você não merece, imagine eu. Mas é pela graça e pela misericórdia que Cristo disse assim: filho, você não merece, mas eu quero te dar. Eu queria que você, com toda a convicção, se você quer fazer um pacto de sangue com Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida, vem aqui na frente. Porque ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Como eu sempre digo, Jesus não é banana podre no final de feira, em que eu tenho que lançar e dizer aceita, aceita, aceita. O preço foi baratinho, não. Meu Jesus é muito precioso. Muito precioso. Se você quiser mudar de vida, mudar de história, vem aqui na frente. Não se constranja, não. Ah, mas o pastor tem muita gente. Querido, o que está em negócio aqui é você, ou luz ou trevas. Você quer sair de sua depressão, de tudo que você tem. Decida de uma vez: olha, Cristo, eu quero viver na luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Decida, faça assim, olha, eu estou cansado de viver nas trevas, eu quero viver luz. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida refrigerada no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus porque você escolheu Jesus. Glória a Deus, Renato, porque você decidiu Jesus. Glória a Deus porque você decidiu Jesus. Ele ama você. Ele quer libertar de todas as coisas que lhe prendem. Queria que os nossos pastores viessem enquanto eu estou ministrando. Orasse por essas pessoas. Queridos, entre em intercessão nesse momento, já que você tem Jesus Cristo. Porque a palavra diz que quando uma pessoa se converte, o céu faz festa. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus ama vocês. Eu creio que hoje há festa no céu. O sangue de Jesus foi derramado numa cruz. Oh Deus, abençoe esses pastores, Senhor, onde colocaram as mãos, Deus. Queridos, se você... Agora eu quero falar para os crentes. Se você considera ser crente e acha que seu pacto precisa ser renovado com Deus, vem aqui na frente. Porque Deus hoje está falando com você. Obrigado, meu amado. Se você acha que o sangue de Jesus na sua vida, ele ainda não tem sido suficiente por causa dos seus erros, vem aqui na frente porque Jesus quer falar com você. Glória a Deus. Eu glorifico porque nessa igreja o Espírito Santo está agindo. Louvado seja o nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o Deus das nossas vidas, o resgatador das nossas almas. Não tem por que a gente estar correndo não, queridos. Deus quer nos mostrar um plano novo, uma vida nova, onde Deus entrará em nossos corações. Eu quero que a igreja fique em pé e comece a interceder por todos que estão aqui na frente. Se você se sente ainda, enquanto iremos cantar com a nossa alma, se você sente vontade de vir aqui na frente, vem aqui na frente e dizer: Deus, ó, restaura a minha vida, restaura, Senhor. E Deus fará o milagre nele.